Consultório Odontomédica. Olá, você amigo internauta da Criativa Online, boa noite. Nós estamos de volta em mais um Conexão Criativa e hoje à noite a gente volta a falar com um convidado especial, agora com o Agnaldo Neri, coach e palestrante. Vai falar do evento Mentoria Exponencial em Amargosa, que acontece no próximo sábado. Agnaldo está aqui. Seja bem-vindo, Agnaldo. Boa noite. Boa noite para todos. Lembrando, amigo, que eu não estou lhe vendo aqui, tá? O meu retorno aqui eu não estou te vendo. Mas muito boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, Agnaldo. Você me dizia que morava em São Paulo, né? Mas é amargosense. Minas Gerais. Minas Gerais? Exato. Minas Gerais. Voltou para Amargosa, né? Para fazer esse evento especial aí para toda a população, né? Fala um pouco. Na verdade, eu passei mais de 20 anos fora e no período que eu fiquei fora, eu tive muita experiência positiva e negativa. Além da minha formação, eu também experimentei um monte de fracassos. Então, a minha formação como coach, na verdade, foi uma dessas estratégias de usar o que eu não consegui de positivo para ajudar outras pessoas que já passaram as mesmas coisas que eu. Então foi daí que surgiu a ideia da mentoria exponencial, que eu já fazia lá em Minas, e vindo aqui para Amargosa eu passo a fazer aqui também. Tá certo então. Só corrigindo então, Minas Gerais, mas é amargosense e tem familiares, é claro, na capital do Vale do Jiquiriçá. Agnaldo, fala um pouco mais da tua palestra aí no sábado, que será no Vale Shopping, né, transmitido pelas redes sociais. De que forma surgiu a ideia de fazer essa mentoria e também o que é que tem de conteúdo, qual é o público que você pretende levar esse conteúdo, essa informação? Bom, primeiro é como eu te falei sobre os lances de eu ter tido muito fracasso na área profissional. Eu tinha aquele histórico de começar e não terminar, começar e desistir. Então, isso no meado de 2009, 2010, eu comecei um projeto de ajudar pessoas empreendedoras, porque eu passei, né, por uma fase de treinamento. Então, eu comecei a trabalhar com a mentoria com pessoas empreendedoras, pessoas que, mesmo trabalhando em outra empresa, para outras pessoas, elas já têm uma ideia na mente de empreender, de fazer dar certo. Tem uma frase que diz que se você não trabalha para realizar o teu sonho, você trabalha para realizar o sonho de outra pessoa. E aí foi que surgiu a ideia de fazer uma mentoria para pessoas. O pequeno empresário, sabe aquela pessoa que está começando do zero e que ela não tem estrutura emocional equilibrada, não foi treinada para isso, vem de uma origem, não diria pela questão social, mas pela questão mesmo de pais que treinam filhos para dar certo. É muito comum, por exemplo, os pais, o filho dizer assim, olha, eu quero ser advogado, ou ser médico ou dentista, o pai dizer assim, não, isso é para quem tem dinheiro, isso não é para a gente não. E, eu vou abrir empresa, você não tem dinheiro? Então, a gente vem de uma cultura que não treina filhos para darem certo. É uma cultura que proíbe as pessoas de darem certo. Então, o pai ensina assim, estuda para você trabalhar, arrumar um bom emprego e não precisar depender de ninguém. Mas engana-se. Às vezes a pessoa já tem uma visão empresarial, uma visão de autonomia, mas ela não foi treinada para isso. A mentoria exponencial, o exponencial significa expandir, né? Dilatar.
Então, ela surgiu com essa intenção de ajudar pessoas que têm uma visão empreendedora, ou não só como empreendedor, mas também como profissional, como alguém que faz prestação de serviço para outros, mas que querem expandir, treinar essa mentalidade. Então, a mentoria de sábado vai ser um evento voltado para isso. Lá vamos ter depoimentos, pessoas que já fizeram a mentoria, pessoas que estão fazendo a mentoria, e lá vai ter um momento didático onde eu vou ensinar como é que expande, como é que treina a mentalidade, e ao mesmo tempo vai ouvir histórias de pessoas que já passaram essa fase, que estão dando certo. Tá certo então. Você disse que já teve a experiência de tentar várias coisas, não dá certo, por isso que te incentivou, né, a fazer o coach e de certa forma Exatamente. ajudar as pessoas também, né? Já tem alguma Exatamente. área específica que você tentou, não deu certo? Qual a sugestão, principalmente para essa região de Amargosa? Você que de fato estudou nessa área, né, e tem mais experiência porque passou por isso. Qual a sugestão que você passa para quem quer empreender na região de Amargosa? Bom, eu tenho formação em administração e tenho formação em direito, sou advogado também. Então, eu quando saí de Amargosa, Amargosa era outro mercado, era outra realidade. Então, em Amargosa, por exemplo, eu não tinha as minhas formações. Então, eu já imaginava assim, não dá certo para mim não, porque se eu tivesse as formações, daria certo. Só que depois que você adquire as formações, você descobre que tem o desafio das formações. Eu lembro que eu comecei, quando eu formei em Direito, e que eu não passei de cara na OAB, meus colegas que passaram primeiro, eu percebi que eles não sabiam captar clientes. Eles não sabiam fazer dar certo aquilo que estava na teoria. Graduação, a prova da OAB, que é um monstro, né, que todo mundo tem dificuldade, e depois não sabiam captar, não sabia falar em público, não sabia vender o seu peixe. Então foi quando eu comecei a trabalhar. Meus primeiros clientes foram os meus colegas de faculdade, que não sabia falar em público. Eu sempre soube falar em público, tenho formação nessa área de oratória, eu tenho um curso de oratória que eu dou. Então, para Amargosa, eu creio que essa ideia de que cidade pequena não dá para empreender, não dá para fazer dar certo. Então, aqui eu já fiz mentoria com profissionais que já estão com a empresa funcionando, mas não sabe captar clientes, não sabe o desafio, por exemplo, a pandemia foi um desafio de não ter o cliente, de não ter o capital. Então, aqui o desafio de Amargosa não é o desafio de abrir, de começar, porque o pessoal de Amargosa são visionários. O amargosense é visionário, é empreendedor. A cidade de Amargosa, a região aqui é um polo de empreendedores. Verdade. Então eu não diria que aqui é uma área específica, eu diria que aqui o desafio é fazer dar certo aquilo que já começou. Certo, verdade. E o desafio de Amargosa é semelhante a alguns municípios menores. Amargosa mudou muito de lá para cá, pelo menos nos 10, 15 anos, né? E a gente percebe que o número de empresas tem aumentado bastante. E a tendência é aumentar cada vez mais porque Amargosa é um polo regional, um polo da Exato. região do Vale do Jiquiriçá e atende diversos municípios, né? Mas, por exemplo, saindo de Amargosa, mas para municípios menores, com 10 mil habitantes, por exemplo, alguma sugestão para quem quer realmente empreender, para quem quer colocar o seu negócio, né, dar o pontapé inicial? Qual a sugestão, Agnaldo? Bom, vamos lá. Vamos usar Elis Medrado e São Miguel e Milagres, né, como referência dessas cidades menores, correto? Isso. Bom, em primeiro lugar, que a gente precisa entender é que se o cara vai ser um policial, ele tem que treinar o tiro, treinar a lei, treinar a parte administrativa, a lei do estado, se é estadual, se é federal, a lei federal. Se faz um concurso para uma assistência administrativa, para professor, tem todo um padrão de treinamento. Para ser advogado tem que treinar, a gente é obrigado a ter uma carga horária de audiências em várias áreas que a gente possa trabalhar depois de formado. E o empreendedor geralmente não se toca de que ele precisa treinar. Ele precisa treinar resiliência, foco, meta. Ele precisa treinar o mercado que ele vai se envolver. É muito comum uma pessoa olhar assim e falar assim, olha,
tá dando certo informática, celular. Então eu vou abrir porque eu vejo que aquela loja ali, o cara abriu tem pouco tempo e está dando super certo. Então a pessoa começa, a maioria dos empreendedores começa a ir pelo efeito manada, sabe? Efeito manada. Tá dando certo para um monte, então eu vou atrás. Então a minha dica é treine. Hoje eu trabalho com mentoria exponencial para empreendedor e eu não é porque eu trabalho nisso não, mas eu lhe digo, eu recomendo que você tenha um mentor. O Empretec, por exemplo, é um curso excelente pelo Sebrae e ele é um curso, digamos assim, ele é mais genérico. A mentoria é mais específica. Então o cara chega para mim, fala o que é que ele quer fazer, eu monto um processo de mentoria para ele e eu ensino passo a passo como é que ele capta cliente, define o mercado, pesquisa o mercado e o que deu certo e o que não deu, e o que funciona e o que não funciona. Então a minha dica é treine. O jogador, para ele ser um grande artilheiro, ele precisa treinar, treinar, treinar. Times grandes, engraçado que os times grandes são os que mais treinam. Verdade. Os empresários maiores são os que mais treinam. Você vai num simpósio, numa imersão de treinamento, você vê lá pessoas que estão faturando mais de 7 dígitos mensais. Aí já aquele que tem uma lojinha no bairro ali, que vende pouco, ele acha que ele não precisa treinar. Então, a minha dica é treine. Existem pessoas que estudaram para isso, que treinaram sua mentalidade para isso, e eles ajudam você a dar certo. Verdade. E tudo tem mudado, né? Como eu falei anteriormente, tudo tem mudado e a gente precisa também mudar nossa forma de vender, nossa forma de buscar e manter os nossos clientes, né? É o que você faz também como mentor. Désio Bastos acompanhando a gente aqui ao vivo no Facebook, Cleusa Almeida também, sua irmã, né? Aqui participando, Exato. profissional. Irmã Coruja, né, Aguinaldo? Profissional de Exato. excelência, super A recomendo. minha maior incentivadora aqui em Amargosa. Que bacana. Inclusive, esse evento hoje está acontecendo, vai acontecer, porque eu recebi e pude ver nela esse apoio de acreditar no meu trabalho. Ela é uma pessoa que acredita muito no meu trabalho, então isso me faz muito bem. Que legal. E ela também é uma excelente profissional como professora, né? A gente já teve a oportunidade de Exato. fazer uma matéria com ela, entrevistá-la, e ela de fato tem um pensamento bem semelhante ao seu, de pensar para frente e pensar positivo, né, em tudo que ela faz. Correto. Tá certo então. Bom, Só lembrando aqui, fique à vontade. rapidinho, o termo mentoria é um pouco novo para muita gente. Eu recebo muita pergunta, né? Nas redes sociais estão os cards, os vídeos, e eu recebi muita pergunta por que mentoria, por que mentoria? Presta atenção. Quando você faz um treinamento, você faz um treinamento geral, e aí a pessoa faz o treinamento, você recebe certificado e tchau. A mentoria não. A mentoria você vai me dizer a sua demanda e eu monto durante um período você vai receber um acompanhamento, como é que eu lhe diria, pessoal. Tem a mentoria coletiva e a mentoria pessoal. Na mentoria coletiva eu faço um plano que envolve todos os que estão naquele grupo. Na individual não, eu vou sentar com a pessoa e eu monto personalizado aquilo que ela precisa. Então mentoria é isso, vem de mentor, de treinador. Então é alguém que ouve a tua demanda, seja qual for a área, ouve a tua demanda, monta um processo personalizado e te faz dar certo naquilo que você antes não dava. Deu para entender, Agnaldo. Inclusive, eu estava pesquisando na internet. Quando você pesquisa mentoria exponencial, vem de cara a oferta de diversos cursos, né? Cursos Uhum. para 3 anos, para 24 semanas. E aí vai, né? Um período longo, um período mais curto. Você dá curso também para algumas pessoas? Exato. A minha mentoria são 12 semanas. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Amargosa, eu postei que estava em Amargosa, né? Porque eu faço a mentoria online e presencial. Então, a maioria dos meus alunos hoje tem um fora do Brasil e tem um dentro do Brasil também. Mas daqui de Amargosa, quando eu cheguei, uma pessoa que eu conhecia como comum, como gente comum, que se tornou empreendedora, e quando ficou sabendo que eu estava aqui, falou assim: eu quero que você me explique como é que funciona essa mentoria. Então, eu fiz uma aula
experimental. Geralmente eu faço uma sessão experimental para eu saber a demanda da pessoa e a pessoa saber como funciona a minha demanda. E daí foi a primeira, inclusive vai estar lá no evento, né, no sábado, foi a primeira pessoa que falou assim, eu quero porque eu preciso melhorar a minha forma de... meu emocional, meu profissional não encaixam. Ou seja, eu tenho bons planos profissionais, mas as minhas emoções me sabotam. Então, a mentoria, ela acabou, né, começando, foi minha primeira aluna aqui em Amargosa, e daí vieram os outros. Então, como eu faço muito trabalho online, através do marketing digital, hoje a maioria dos meus alunos, das minhas turmas, são gente de fora. Tá certo. A gente está falando aqui da questão do mercado de trabalho, do mercado de trabalho não, do mercado empresarial, né? E a gente percebe, a gente conversando com algumas pessoas jovens inclusive, que querem montar um negócio e não sabem nem o que fazer, nem o que colocar. Será que vai dar certo na minha cidade? Será que não vai? Qual o melhor, o melhor segmento para que eu coloque e que eu tenha rentabilidade? Você também trabalha na mente dessas pessoas para fazer uma pesquisa de mercado, por exemplo, e saber como lidar com aquele público? É isso também que você faz? Sim, quando eu comecei como advogado, né, eu lembro que eu não tinha assim, noção de causas maiores. Então, uma pessoa que sabia que eu estava recém-formado não me dava uma causa mais perigosa. Então, eu comecei como advogado assim, eu chegava no lojista e dizia assim, você tem pessoas que te devem e que você está tendo dificuldade de cobrar? Me passe essas pessoas, me dá uma porcentagem que eu vou cobrar para você, porque quando o assunto é um advogado que entende de lei, a pessoa tende a ter mais interesse, porque eu não só me aproximava do devedor, como eu já levava uma proposta para o devedor, para não chegar às vias judiciais. E eu lembro que chegava a 95% de resultado positivo do que eu fazia. Mas o que é que eu percebia? Que o empresário não sabia cobrar, não sabia negociar, ele não sabia ter jogo de cintura, de captar o cliente, manter o cliente. E quando o cliente se tornava inadimplente, ele não sabia chegar para o cliente e negociar essa volta do cliente para o mercado. Porque o cliente que te deve, ele continua tendo dinheiro, ele tem dinheiro. Senão ele estaria morto, porque ele está comendo, está bebendo, está vestindo. Então, se não está comprando Verdade. de você, está comprando de outro. Então, o que é que eu faço? Eu ensino o empresário a atingir, porque, não está tendo dinheiro. Está tendo dinheiro, sim. Não está tendo cliente, tá tudo em crise. Para aí, não está não, porque o dinheiro está correndo. Se não for na sua loja, na outra loja tá comprando, porque o cara está comendo, está vestindo, está calçando, ele está comprando celular, ele está consumindo um monte de coisa que você vende, mas que não está sendo você. Então, o que que precisa? Você descobrir onde é que como é que você chega até esses clientes. E uma das coisas mais graves que existe é a mentalidade de que não vai dar certo. Eu trabalho primeiro a mentalidade. Então, eu ensino a pessoa primeiro a trabalhar a mentalidade de empresário, para depois eu trabalhar como é que ele chega até o cliente dele. Então, a mentoria exponencial é para mudar a mentalidade, é para ajudar a pessoa a entender que ele tem um CNPJ, ele é um empresário. Porque às vezes o cara tem um CNPJ, mas ele não sabe negociar, não sabe abrir linha de crédito, não sabe confrontar aquele a quem ele é um Verdade. possível adversário. Então, eu ensino tudo isso. Descobrir o cliente, captar o cliente e manter o cliente. Tá certo. Trabalho excepcional. Deixa eu te perguntar outra coisa, Agnaldo. Você também presta serviço e atendimento na área de coach também? Ou apenas como mentor exponencial e cuidando desses empresários e fazendo mentoria? Fala um pouco do teu Bom, trabalho de um modo o geral. coach já é isso, né? Muita gente não conhece o coach como profissão. Significa treinador. A ideia do coach começou na Inglaterra, onde o futebol começou, né, na Inglaterra, e percebia-se que o atleta que tinha um acompanhamento com alguém próximo, ele tinha um rendimento melhor. Percebia-se que aquela pessoa que tinha um acompanhamento coletivo tinha um rendimento. O que tinha um acompanhamento individual tinha outro rendimento. Para quem não sabe, o jogador, além de ter um técnico do time, ele tem um coach pessoal.
Neymar, outros, né, que são famosos, eles não têm só um coach, eles têm uma equipe que mexe com a imagem, que mexe com outros empreendimentos. Para quem não sabe, o Neymar hoje tem cerca de mais de 60 empresas no mundo todo. Então, um cara só ele não vai conseguir administrar isso. Então, além de ter o técnico geral do time, tem o técnico, o coach pessoal. Então, aí que começou a figura do coach. Um dia falaram assim para mim que coach é aquele que não deu certo em nada e que de repente ganha dinheiro ajudando pessoas que também não deu certo em nada. E aí eu falei para ele, eu falei assim, que se você for fazer uma pesquisa dos melhores coaches do Brasil hoje, eles faturam mensalmente mais de R$ 1 milhão livre. Então, como é que uma pessoa fatura mais de 7, 8 dígitos mensais dando errado? Então, são pessoas que deram certo e dão certo o tempo todo. Então, o coach, eu comecei trabalhando como coach assim. Eu já tinha curso de administração e pós-graduação na área, depois veio direito, mas eu sempre trabalhei com pessoas. Eu trabalho treinando líderes. Eu tenho 47, eu acho que desde os 20, 22 anos, que eu treino líderes. Eu fiz parte de organizações religiosas, onde eu me especializei em treinar líderes. Eu nunca trabalhei com o comum, eu sempre trabalhei com o visionário. A minha ideia sempre foi essa. Ao invés de eu treinar 100 pessoas, eu treino aquele que trabalha com 100 pessoas. E vai ser muito melhor, porque aquele que está lá vai produzir melhor do que eu chegar lá, fazer um treinamento e sair. Então eu trabalho, a mentoria veio do coach, o coach não veio da mentoria. Então a mentoria nasceu dentro do coach. Só que eu comecei trabalhando com coach pessoal, depois que eu comecei a especializar na área de coach empresarial. Entendido. Excelente explicação. Para a pessoa entrar em contato contigo, Aguinaldo, através das redes sociais, você pode divulgar também o WhatsApp. De que forma a pessoa pode entrar em contato contigo para contratar teus serviços, por exemplo, e logo depois participar da mentoria exponencial que acontece no sábado à noite? Bom, para o pessoal de Amargosa, sábado às 19 horas no Vale Shop. Tem poucas inscrições, tem uma pessoa que está fazendo inscrição, eu não peguei com ela a atualização da lista de hoje. Mas por conta de pandemia, está limitado, mas eu acho que ainda tem algumas poucas vagas. O pessoal de cidades vizinhas pode vir também, mas é legal que você me chame no Instagram, Aguinaldo Neri, e no Facebook também, Aguinaldo Neri, Gemudo e N-E-R-Y, e não com E. E pode chamar em direct ou no message que eu respondo, ou pode adicionar o meu WhatsApp profissional. É o 31, é código 31, porque eu continuo usando lá de Minas, né? Porque eu tenho aluno no Brasil todo, então eu não vou mudar por conta disso. Então, claro. 31, que é o código, 975568277. 975568277. 31 DDD. Que é 31 é o DDD, exatamente. Lá de Minas Gerais. Exatamente. Tá dado o recado então, Aguinaldo. A gente quer agradecer a tua participação, meu amigo. Dizer que a Criativa continua sendo parceira para o que você precisar, na divulgação, na difusão das informações relacionadas ao coach, à mentoria exponencial. E você, sem dúvida, vai ser e já é muito importante para os empresários de Amargosa. Forte abraço, amigo. Obrigado. E só lembrando que 2022 vem aí e vai ter mentoria exponencial em Santo Antônio, mentoria exponencial em Salvador, em Feira, em São Miguel, em Elis Medrado, onde for possível, aqui na Bahia, você vai fazer. A mentoria exponencial vai acontecer. Que ótimo. E de forma online também? Sim. Esse modelo presencial, ele vai, porque por ser aqui na Bahia o primeiro, ele vai acontecer eu ia fazer os dois ao mesmo tempo, online e presencial, só que demanda uma equipe maior. Claro. Então eu estou já montando com a outra equipe para em dezembro o online. Então logo nas redes sociais vai aparecer aí a propaganda da mentoria exponencial online. Tá certo então. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Boa noite. Estamos sempre à disposição. Tranquilo, gente. Então é isso. Para quem é de Amargosa, sábado às 19 horas, 1 quilo de alimento não perecível, porque nós teremos uma ação social no Natal com esse alimento arrecadado.
e outras coisas que a gente já está arrecadando. E também você que é de fora e quiser entrar em contato para entender melhor a mentoria exponencial, pessoal, individual, é só me chamar que eu estou à disposição. Tá certo, então, Agnaldo Nery, obrigado, meu amigo, coach palestrante, falando da mentoria exponencial que acontece no próximo sábado, às 19 horas, no Vale Shopping, em Amargosa. Romilson Moraes também participando conosco, obrigado, amigo, boa noite a todos vocês. A gente encerra, dizer que amanhã tem entrevista também com Rafik, o vocalista da banda Mambolada, às 11 horas da manhã. Fique ligado aqui no Facebook e também no YouTube da Criativo Online. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.